Olá, eu sou a Juliana da Paz e tô aqui para falar um pouco sobre as características do acervo que foram apontadas no texto da nossa formação, sobre as crianças de quebrada e a inteireza da literatura periférica na formação de suas identidades. Então, de acordo com o que está lá no texto, existem alguns critérios para uma boa curadoria de um acervo para a infância, para os bebês e para as crianças, pensando isso de 0 a 12 anos. E uma delas é a diferenciação, a diversidade dos projetos gráficos que a gente oferta para essas crianças, para elas conhecerem diversas formas do livro existir. Porque a literatura é arte, então os livros, eles são obras de arte. E isso não se constrói apenas com textos, com palavras. Tem toda um pensar a respeito da ilustração, a respeito do design, e tudo isso conversa com a mensagem, com as mensagens que o autor ou os autores sentem necessidade de expressar naquela obra. Então, geralmente, vou começar pelos bebês. As pessoas costumam dizer que para os bebês, os livros mais indicados são esses assim, cartonados, como esse aqui, com dentro páginas resistentes, um papel mais resistente, bordas arredondadas. Entretanto, não só esse tipo de livro deve ser ofertado para os bebês. A gente tem que pensar nos momentos em que os bebês vão acessar as obras literárias, e que esse acesso é uma prática social que está sendo desenvolvida pelos bebês desde o ventre da mãe, e que eles vão em algum momento poder acessar acompanhado por adultos, acompanhado de perto, sabe? Numa leitura compartilhada, mais íntima, mais próxima. E ele vai poder aprender ali nesse momento de receber mais atenção, a cuidar desse objeto e a saber que não pode rasgar, que não deve amassar, que embora pareça muito apetitoso, não se deve colocar na boca. Então, toda a diversidade de projeto gráfico deve ser ofertada aos bebês. Eles estão ali adquirindo, construindo repertório. Não dá para limitar, tem algumas dicas, que falam, que restringem ainda mais o acesso dos bebês às obras literárias, que eles falam sempre em ofertar livro-brinquedo, livro de banho. E aí eu nem trouxe pra cá porque eu não considero bebês, crianças ou pessoas pouco inteligentes o suficiente para ficar acessando apenas esse tipo de obra de arte. Então vamos lá. A respeito do projeto gráfico, olha, esse aqui é um exemplo muito bonito. Ter um patinho é útil. Eu peguei alguns livros que eu sei que existem no acervo da rede. Olha só, é um livro safonado. E ele tem uma história que ela começa aqui e ela vai passando, passando, passando. E quando chega aqui, ela continua. O livro vai voltando e continuando a história, tá? E é muito bacana, as crianças geralmente curtem muito, os bebês gostam muito, porque falam de um momento especial que é o banho, que é um momento de aprendizado e cuidado para os bebês e para as crianças maiores. Tô falando aqui dos bebês, mas isso é um critério que fica a cargo de cada sujeito. Tem pessoas como eu, de 40 anos, que se encanta com livros infantis. E tem crianças de 7 anos que gostam de livros que foram pensados para bebês. Isso não é regra engessada, tá? É só pensando mesmo na temática, num projeto gráfico que encante, que vire um brinquedo, que tenha mais a ver com a ludicidade de alguém que, porventura, seja um bebê, que os bebês se adequam a ela. Não significa que outras crianças de outra idade não vão curtir. Tem outros tipos de livro, como esse aqui, que é um livro comprido, ó, é uma rã. Esse aqui meu filho ganhou na escola, no SEI, que ele estudava. Então, faz parte do programa Minha Biblioteca, que as crianças levam o livro para casa e o bichinho ele vai se transformando em outros bichos. Esse projeto gráfico é lindo, é um livro da Gaudí Editorial, olha só. E aí voltando,
ele vai se transformando aqui, né? Se transformando no jacaré até o final. E as crianças amam. Não tem uma palavra sequer. Significa que só os bebês podem ler? Não. É imagem, e imagem é texto, tá, gente? Outro livro brinquedo que eu gosto muito, que eu sei que tem no acervo da rede, é esse. Uma Lagarta Muito Comilona. Que não é de um autor nacional, que é uma coisa que a gente precisa começar a olhar mais, né? A gente tem muitos livros de autores internacionais no nosso acervo. Olha só. E aqui tem o buraquinho onde passa a lagarta para comer as frutinhas. E as crianças gostam de tocar, é um livro que é sensorial e ele vai vendo o buraquinho de todas as frutas por onde ela passa, né? Então, é um livro que as crianças e os bebês gostam muito e que é bastante indicável. Esse aqui, indicaria para as crianças maiores, é um livro do Léo Cunha, né? Que traz assim, ó, os números vazados, é como se fossem charadas, tá vendo? Como se fossem charadas, que eles vão descobrindo aqui dentro. E com esse projeto gráfico bem colorido, o que não significa que criança só gosta de livro se ele for bem colorido. Mas esse aqui tá bem bacana, porque cada página é como se fosse ela fosse totalmente voltada para o texto que tá ali, porque são charadas que começam e terminam em si mesmo. Então, as ilustrações também. Olha essa aqui. Muse Mouse. Tá vendo? Enfim, muito bacana. Esse aqui para as crianças maiores é bastante indicado, assim, para pessoas de todas as idades, né? Mas digamos que só as crianças maiores. Então, a gente viu aqui os projetos gráficos e tem também os projetos gráficos dos livros interativos, que são também muito bacanas. O que significa que a gente vai trazer livros interativos, mas pensar também não só que a criança vai interagir com o livro, mas que vai interagir com um enredo literário que respeita a sua inteligência, né? Como esse aqui, ó, do Alexandre Rampazzo. O que isso é? O que é que isso é? Então, a gente pergunta aqui o que isso é, né? O que isso é? E ele diz, uma caixa que não é. E aí tira essa tela vermelha e aparece o foguete, né? Tudo que uma criança pode fazer com uma caixa. É um livro interativo, a gente pergunta, a criança vai tentar descobrir, né? O que é, e isso vai acontecer em várias páginas, né? Cada página, o objeto vai se transformar em uma coisa diferente. Então, por exemplo, aqui, o que isso é? Uma tampa que não é. Então, o que é? Ah, um volante, né? Um carro. E a gente vai tendo essa dinâmica até o final do livro, quando a criança pergunta, o que isso é? E aí, quando a gente tira a tela vermelha, é tudo. É um livro. E dentro de um livro cabe tudo, né? Tem esse também, que é o Nhaque, que tem no acervo também da rede. E aí a gente vai para os clássicos, né? São livros que já são considerados clássicos da literatura nas escolas, na educação infantil e no ensino fundamental. Que é o Bruxa Bruxa Vem a Minha Festa, que é já muito famoso, que não significa que a gente não deva levar só porque já é muito famoso. E outro que, apesar de super lido, as crianças ainda amam é O Ratinho, O Morango Vermelho Maduro e O Grande Urso Esfomeado. É maravilhoso, é um projeto gráfico bem lindo, as ilustrações bem bonitas, né? Acho que muita gente já conhece esse livro, apesar de parecer simples, e a qualidade literária dele é incrível, né? O enredo é maravilhoso. Não conhece? Vai buscar, vale a pena. Então vamos lá, falar da representatividade.
não pode faltar. A gente, enquanto docente, né, em escolas da periferia, não pode deixar de trazer a representatividade de todo mundo que forma essa periferia. E a gente sabe que nas nossas periferias a maior parte da população é negra, descendentes de negros, indígenas, né, é de uma classe social menos abastada, é de uma ascendência também de outras regiões do país, como a nordestina, né, muito. Então, dos nortistas também, porque São Paulo é esse lugar que recebe, né, gente de muitos lugares, mas muitas vezes aloca na periferia, digamos assim. Então, trouxe alguns livros para bebês, né, e crianças, trazendo um tanto dessa representatividade, algumas dicas mesmo. Tem esse que é lindo, A Rosa e o Poeta do Morro, que é da Janaína de Figueiredo, que conta a história do Cartola. É lindíssimo. E as ilustrações são de Paulica Santos, maravilhosa também. Falar um pouco da música, né, do samba, que é uma música que nasce na periferia. Tem essa aqui, Oiá, que é de Tarcísio Ferreira, né? E é importante a gente sempre olhar também as editoras, tá, gente? Por quê? Porque se a gente vai falar de literatura periférica, a gente vai falar primordialmente de editoras independentes, de autores independentes que bancam a publicação da sua própria obra. Então, além de valorizar toda a mensagem que essa obra traz enquanto obra de arte, é muito importante valorizar todo o esforço que um autor independente faz para colocar uma obra de arte como essa no mundo, tá? Tem o Brincar de Livro. Por que eu trouxe essas crianças nessas variadas situações? Porque as crianças negras, elas não precisam só se ver nas situações de sofrimento ou de violência em que a imprensa já traz a população negra, né? A imprensa aberta do nosso país. Na literatura, é muito importante que essas crianças sejam vistas em situações cotidianas que elas realmente vivenciam, na escola, em casa, quando elas recebem um livro, quando elas brincam com um livro. Esse livro é da Emília Nunes e da Ana Cunha, né? Esse aqui que fala da relação entre irmãos, o Eu Também, que é lindíssimo e traz essas crianças negras fofíssimas. Esse bebê negro aqui que aparece no Será, né, da Mil Caraminholas, é da Lulu Lima e Ama. Mais um da Emília Nunes e da Ana Cunha, que é o Doçura, que é o livro que ganhou o Jabuti do ano de 2024. E aí a gente vai para a representação indígena, né, que é o quê? Eu trouxe aqui os 10 sacizinhos, os sacizinhos que são... O Saci, que é uma lenda indígena, né? Esse aqui que a gente tem na rede, que é o Curumim, que mostra o cotidiano de uma criança indígena que mora num povoado indígena mesmo, né? Com aquele contato com a natureza, que os povos originários, em muitas regiões, embora pequenos territórios demarcados, mas espalhados pelo Brasil inteiro, conseguem ainda manter. E tem essa última trilogia do Daniel Munduruku, que já é bastante conhecido, né? Que é Pertencimento, Afete e Redondeza. É uma trilogia que traz muito sobre a infância indígena e que nos mostram muito sobre a filosofia indígena através da literatura, para nós e obviamente para as crianças. Tem o Quero Colo, que eu gosto muito, porque ele traz de tudo, né? Mostra que o afeto e o carinho de um colo, o afago, o acolhimento, ele pode e deve estar, né? Ele está presente em todas as culturas, cada uma do seu jeito. E tem falando sobre a relação entre brincadeira e literatura.
Então, essa relação entre brincadeira e literatura, que eu também citei, né, como critério na construção de um bom acervo, está presente, por exemplo, nesse livro que eu já trouxe antes, mas é O Dia de Sol, é um livro do Renato Morricone, que é primo irmão do Dia de Lua, que é um livro, foi escolhido em 2024 o melhor livro para bebês do mundo. Então a gente tem um autor brasileiro premiado mundialmente, isso é super importante para nós, né, para nossa cultura brasileira. E esse aqui do Dia de Sol, assim como também do Dia de Lua, ele traz essa coisa da brincadeira. O sol tirou um dia para brincar, né? Do que esse sol brincou? Então as crianças vão identificando aqui o astro brincando de brincadeiras parecidas com as que elas trazem, né? E essa ludicidade que existe na brincadeira, no ato de brincar e no ato de ler um livro para essas crianças. Como a leitura, essa mediação de leitura se torna uma brincadeira. Da mesma maneira, nos livros interativos, isso acontece muito, né? A leitura, a mediação de leitura vai se tornando uma brincadeira. Nas histórias cumulativas, quando a gente lê e a criança acaba completando a frase, então isso também vai se tornando um jogo, né, de quase uma declamação conjunta dessa obra e vira uma brincadeira. Então essa relação entre literatura e brincadeira também está bem presente aqui. Eu gosto muito desse livro que tem no acervo da rede, que é do Território do Brincar, que fez esse livro, Cozinhando no Quintal, porque aqui, além de trazer essa relação literatura-brincadeira, traz crianças do Brasil inteiro. Eu mesma me identifiquei aqui em vários momentos, a minha criança interior aqui, muitas crianças se veem aqui nesse livro, ele é muito legal. Bom, agora que eu já trouxe um tanto de exemplos, né, ilustrei aqui as dicas sobre a construção do acervo que está no texto, como questão desse tópico, para reflexão e para pesquisa mesmo, eu pergunto se você conhece alguma obra, se na sua escola tem alguma obra literária de algum escritor ou escritora, ilustrador ou ilustradora da periferia da Zona Sul de São Paulo ou da periferia sul de São Paulo de maneira geral. Caso você não conheça, eu trouxe alguns que são bem bacanas aqui para você ver. Algumas obras que eu adquiri em feiras da região, né? Feiras literárias da região, em saraus, em sites das editoras independentes, que o pessoal é bem organizadinho. Então, dá para pesquisar na internet e adquirir com facilidade. E alguns já fazem parte do acervo da rede municipal. Alguns eu consegui, assim, pegar emprestado na escola onde eu trabalho, para trazer para fazer esse vídeo para vocês. Então, vamos lá. Tem uns que, como eu falei, né? Tem obras que elas não têm indicação de idade, porque algumas são feitas por adultos e sem indicação de idade, mas as crianças costumam gostar muito. Esse aqui, Artefatos, do Nibrizante e do Paulo Batista, as crianças gostam muito. É um livro que vem mostrando como criança não gosta só de coisa super enfeitada e colorida. É um livro de poesia, a poesia é do Nibrizante e a ilustração é do cartunista Paulo Batista. Rima, gente, eu só notei isso agora. Então, vejam só. É um livro pequenininho, cabe na mão da criança. E a gente vai lendo e elas vão ficando entretidas nas ilustrações, que são muito legais, né? E elas vão criando histórias, fazendo pseudoleituras. É muito bacana. Olha, essa aqui é uma das que elas mais gostam. Então, uma dica. A outra dica de livro que não tem idade é esse aqui, o As Terqueta, do Binho, que é, junto com a esposa dele, a Suzy, são fundadores do Sarau do Binho, né, super famoso. E é um livro que ele nem precisaria ter dito que se assemelha a algo produzido pelo Manuel de Barros, porque realmente a poesia que aparece aqui
ela é muito manuelesca, assim, né? Por exemplo, não vou deixar o fogo passar sem me acender. Não vou perder você de ser de mim. E as ilustrações também são feitas pelo Binho. E o que eu acho mais legal de tudo isso, né, é que aqui no final tem algumas fotos coloridas e bonitas. E algumas crianças vivenciando esse processo de produção do livro, das ilustrações pelo Binho, né? Então é muito bom fazer a leitura desse tipo de obra com as crianças e poder mostrar para elas no final como é possível estar próximo a alguém que produz livros e como essas pessoas estão muito próximas de nós no nosso bairro, né? Isso, na formação de identidade de uma criança, está dizendo para ela que ela também, sendo daquele território, ela também pode produzir uma obra literária, se expressar através da literatura, sentar em algum ambiente e começar a ilustrar sentimentos. Assim como a gente faz na escola. Isso não precisa deixar de existir na vida dela depois que ela sair da escola, ou que ela sair da educação infantil, ou que ela sair do ensino fundamental, porque em regra é o que acontece, né? Então vamos lá. Tem esse aqui da Lívia Natália, As Férias Fantásticas de Lili, que é um livro ilustrado pela Carol Peixoto, que é uma grafiteira, ilustradora e educadora social de crianças também, né? Educadora artística. Ela teve um ateliê por um tempo aqui na região. Ela dava aula para as crianças. E esse livro é legal porque, além de tudo, ele traz a coisa da representatividade negra, porque fala... no seu enredo tem muitas informações a respeito dos orixás, das religiões de matrizes africanas. Então, isso aqui é bem legal. Tem o Segredo do Rio Tietê, que é do Luciano Braga, que é um professor da rede, né? Uma pessoa sempre envolvida com literatura, vários trabalhos com cordel, então muito legal também. Tem esse aqui, perdão. Dadá e o Garfo Mágico. É da editora... Esqueci o nome rapidinho aqui. É da editora Quitembo. E é um livro da Flávia Pimenta e da Whitney Machado. E é um livro, uma coleção de um movimento que está surgindo, que é recente, né? Não é que está surgindo agora, mas é recente na literatura periférica, que é o afrofuturismo. É muito bacana, pesquisem a respeito, vocês vão gostar. Aí a gente tem aqui o Vovó Virou Semente, do Rodrigo Ciríaco, que tá no acervo. Dá pra pegar rapidinho. Esse aqui é meu filho ganhou de presente. Aqui, ó, com dedicatório e tudo. E tem esses aqui, que se o que você quer é falar com mães que estão deixando os seus filhos pela primeira vez, não sei, ou com mães gestantes, mães de maneira geral dentro da escola, são depois das professoras, as pessoas mais importantes da escola são as mães. Afinal de contas, na periferia, o que a gente tem é a população onde as mulheres são a maior parte das chefias de família. Então, tem esse aqui da Priscila Obassi, que é lindíssimo, que é o Poesias Pós-Parto. Se o que você precisa é falar com essas mulheres que estão lá e que precisam ser parceiras da escola para que a gente faça cada dia um trabalho melhor, maior, e se o que elas precisam refletir sobre a maternidade delas, é bom a gente lembrar sempre que a gente não educa crianças, né? Nós somos educadoras de famílias. E que a gente não precisa encantar só essas crianças com a literatura. A gente precisa encantar a comunidade. Então tá aqui. Tem também o meu, que eu acho muito legal, sobre a mesma temática, mas com um viés totalmente diferente, que é o Seria Cômico Se Eu Não Fosse a Mãe, e que fala de temas parecidos, né? Uma mulher nordestina que vem para São Paulo, não. Muita gente pode se identificar. E agora eu vou ler para vocês um livro
do Rodrigo Siríaco de novo, só que é bem diferente, assim, do Vovó, né, do que eu tinha apresentado antes, Vovó Virou Semente. É um livro que fala muito de uma criança da periferia de São Paulo que é envolvida, porque sua família está presente, com o movimento dos saraus. Então, isso aqui é muito bacana, porque é uma obra que conta a história, um pouco da história, né, do desenvolvimento, do crescimento, do surgimento dessa literatura periférica e de como ela se expressa no território. Então, vejam só. Rodrigo Siríaco, Menino Moleque, Poeta, Serelepe. Ilustrações de Rogério Coelho. Essa é a história do Lucas, um garoto serelepe. Na escola, os professores vivem perguntando: como faz para desligar? É muito danado esse moleque. Sentado ele não fica, gosta muito de pular. Quieto ele não para, gosta muito de falar. Interrompe a toda hora. Desse jeito não vai dar. Lucas adora brincar com os colegas. Seu momento mais feliz é a hora de cantar. Sabe todas as músicas, gosta de falar alto. E o que deixa as professoras mais bravas? Lucas, desse jeito você vai atrapalhar. Lucas não liga, continua, dá risada e ainda pergunta: quando o show vai começar? Tá faltando pedestal, tá faltando microfone. Um alfaia é bem legal. Se tocar, não tem quem dorme. Professora, faz um sarau. Vou ser o primeiro a dar o meu nome. Sarau para criança? Onde é que já se viu? O Lucas é lelé. Só agora você descobriu? Ele inventa cada coisa que me deixa encucada. Me falaram que ele é hiperativo. Tá na hora de resolver essa patuscada. Tem problema esse menino. A conversa entre as professoras. Era legal que tivesse uma professora que falasse diferente, né? Mas vamos lá. Lucas ficou muito triste. No dia que voltou, levando um bilhete para casa: eu não fiz nada, mamãe. Eu não fiz nada, papai. Só quero voar para fora da asa. É que eu canto e falo muito. Interrompo a toda hora. Faço lição, mas quero sarau. E ninguém entende minha prosa. A professora disse: menino, tome jeito. Você tem que ter respeito. Quer falar com a senhora. No outro dia, apareceu a família toda reunida. O seu Carlos e a mamãe Clarice, Lucas e a irmã Maria Luísa. Carregavam as sacolas, muitos livros, um raio em formato de bola e um alfaia que chamava muita atenção. Olá, tudo bem? A gente veio conversar, mas antes quero mostrar uma coisa para as crianças do salão. E lá chegou a família dele, ó. A direção achou estranho, melhor não contrariar. Todos os amiguinhos no chão sentadinhos, uma grande roda a formar. Microfone foi ao centro, livros espalhados a contento. E seu Carlos se pôs a falar. Olha o palco montado. Hoje a gente vai fazer festa, uma atividade cultural. Uma bagunça organizada que a gente chama de sarau. Tem microfone, tem alfaia, tem colcha de retalhos e muita farra. Quem quiser é só chegar. Aqui o legal é ser sem vergonha, não tem medo que se imponha. Todos podem participar. Lucas ficou empolgado, foi o primeiro a se inscrever. Queria mostrar aos colegas o que era para fazer. Bateu forte na alfaia e convocou a molecada, com um forte vozeirão. Quero ver cantar bem forte, sacudido sul ao norte. Meu trovão é meu refrão. Olha aí de onde vem a fala alta do Lucas. E as crianças todas espiando.
O que se viu a seguir foi bonito, a criançada num agito. Puseram-se todos a aplaudir e a cantar. O menino bagunceiro mostrou com ritmo que era artista, não arteiro, e começou a entoar. Pra onde eu vou? Vou pro sarau. 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 Vai, vai! Uma festa bem bonita passou a se realizar. Teve poema, teve cantiga, não tinha criança que não quisesse participar. Teve aplauso, teve grito, muitos sorrisos bonitos para todos encantar. A Dudinha leu um poema, o Henrique uma canção, a Amandinha a Dona Aranha, o Igor o borboletão. Apresentações das mais variadas, uma mistura danada, parecia um caldeirão. Durou quase 1 hora, não tinha quem quisesse parar. As crianças todas se apresentaram, foram ao microfone falar. Tanta alegria, tanta festa, que até Dona Carmen soltou esta. Quando é que vocês vão voltar? Seu Carlos respondeu. A semente foi plantada, basta vocês regar. Estas crianças são artistas e precisam se expressar. O sarau é bem bacana, uma vez toda semana dá pra gente organizar. Lucas ficou muito feliz, foi escolhido para ajudar nas aulas e melhorou a atenção. Os professores diziam, que educação! Com os colegas passou a ensaiar. O menino problema, agora com os amiguinhos, entrava em cena, apenas para cantar. Para onde vou? Vou pro sarau. Pra onde vou? Vou pro sarau. Pra onde eu vou? Vou pro sarau. Pra onde eu vou? Vou pro sarau. Vou pro sarau. O que eu acho bonito nesse livro, para além de ser de um autor da periferia sul, que participa de sarau, que organiza sarau para as crianças, é a forma como a quebrada, a periferia, as crianças são mostradas, né? Como crianças inteligentes, cheias de energia, cheias de potencialidades. Um lugar que não é enfeitado, mas que aparece de maneira colorida, né? Então, as comunidades aparecem aqui, as casas pequenas, né? Como elas são, porém, coloridas, mostrando que ali existe vida, né? Olha só, eu gosto dessa página que mostra. É uma cena bem urbana, entretanto cheia de vida, com crianças cheias de potencialidades. Por isso que essa obra, além de ser importante porque é produzida por alguém do território, é importante porque mostra o território desta maneira, né? Então, um livro para as crianças menores agora, que é um livro da Carol Peixoto. A Carolina Peixoto, ela faz parte de slams, de saraus, né, de grupos como os poetas ambulantes, né, que distribuem e declamam poesias em transportes públicos na cidade de São Paulo. Além de tudo, ela é pedagoga, é mãe, né, e escritora, poeta. Então, ela fez esse livro aqui que chama Bola, Lápis e Papel, da Carolina Peixoto. Ela tem outros livros infantis, é só procurar que vocês vão descobrir. E o que eu gosto nesse livro é algo parecido com o que eu falei sobre o do Léo Cunha, que é assim, cada poema, e ele é legal para as crianças menores também, né? Aparece muito repertório ligado às vivências das crianças menores, dos bebês, ou como os objetos de apego, né? Como a boneca Lilica, que é o objeto de apego de uma criança. Ela fez um poema para boneca Lilica, ou os cachinhos e os caracóis, né? Uma criança pequena aqui sendo mostrada. Então, as ilustrações e os textos parecem descrever as crianças de um SEI, digamos assim, da nossa periferia aqui. E, para além disso, é como se cada poema ele tivesse ele começa e se encerra em si mesmo, sabe? No livro, ó. Cada ilustração, ela carrega fontes diferentes,
né? Então parece que aqui é um poema e ele começa e se encerra em si mesmo. Da mesma maneira aqui. Tem um que eu gosto muito, que é bem ritmadinho, que mostra uma cena que é muito presente na periferia sul de São Paulo, que é esse das pipas no céu, né? Aqui a gente tem muitos morros e as crianças fazem até campeonato de pipa, né? Então essa é uma imagem extremamente poética e que aparece muito aqui no nosso território. Então minha pipa azul subiu e voou. E bem lá no alto outra pipa laçou. Enrolei e puxei, sem cerol e sem nada. Eu conquistei a pipa laçada. Então, isso é muito bacana nesse livro. Recomendo. Livro da Carol Peixoto. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tudo que eu tenha dito ajude vocês a fazer uma boa curadoria de obras literárias para trabalhar nas escolas com os bebês e crianças de vocês. E qualquer dúvida, enfim, existem também os meus perfis na internet e a gente pode conversar, tá bom? Grande abraço e bom proveito nos estudos.